Queridos, eu estou feliz. Feliz por poder fazer parte desta igreja, feliz por toda a recepção e feliz também pela oportunidade que nos é dada de poder ministrar a igreja do Senhor. É uma responsabilidade, irmãos, porque nos dias que nós estamos vivendo, em que meias verdades estão sendo pregadas no altar, em que as pessoas estão usando a metodologia para dilubriar as pessoas e poder fazer com que trilhe o caminho do seu próprio coração, fica difícil ceder o espaço ao púlpito para que alguém possa fazer exposição da palavra. Então, desde já, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pela vida do pastor Ismael. Eu tenho que reconhecer ao Senhor que o Senhor reformulou a minha visão sobre o pastorado, principalmente ao que se tange à presidência, sobre a obra. A gente está acostumado com algumas pessoas e eu gostei muito. E eu quero que o senhor saiba que eu vou, dentro do tempo que estiver ladeado com o senhor, eu quero absorver o máximo que puder do senhor, tá bom? Que Deus continue abençoando de uma forma especial, assim também como a sua esposa, né? É uma bênção de Deus, nos recebeu, tratou com muito carinho, eu e a minha esposa. Minha esposa é aquela moça bonita que está ali no cantinho ali, irmãos, né? Deus, ele foi muito generoso comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu a minha esposa, né? A carne da minha carne e o osso do meu osso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, por gentileza, abre a sua Bíblia comigo aqui, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Deus, ele tem falado ao meu coração a respeito de uma palavra, e eu quero, nesta oportunidade, compartilhar esta palavra com a igreja. Já foi lido aqui alguns versículos, mas eu quero dar continuidade naquilo que Deus trouxe. Capítulo 13, versículo de número 15. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os teus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Amém, querido? Você pode tomar o teu assento, adorando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. E graças a Deus. Meus irmãos, o Evangelho, segundo escreveu Mateus aqui no capítulo 13, ele tem como a epígrafe do texto a parábola do semeador. A Bíblia diz que naquele mesmo dia Jesus ele sai de casa e ele se assenta ao mar, provavelmente o mar da Galileia. E ali Jesus se assenta com a intenção de poder ensinar, pois as multidões se acercavam a Jesus. Eles tinham curiosidades, porque, como o próprio texto sagrado vai dizer, ninguém pregava como Jesus pregava. Ninguém se deleitava sobre a palavra da forma que ele se deleitava. A Bíblia diz que se ajuntou grande multidão ao redor, de sorte que Jesus, ele não teve outro meio a não ser entrar em um barco. E ali Jesus, ele começou a ensinar. Interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai falar por meio de parábolas. Nós temos aqui no Evangelho de Mateus cerca de 7 parábolas. 4 dessas parábolas Jesus ele vai falar à multidão, e 3 dessas parábolas Jesus vai falar apenas com os discípulos. No versículo 3 e diante, Jesus ele vai falar que um certo semeador, ele saiu a semear.
E quando ele semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saiu do sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Jesus ele termina a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porém, nós podemos aqui desde já interpretar que os discípulos de Jesus, eles vão tirar proveito da oportunidade que eles têm, ou tirar proveito da intimidade que eles têm com Jesus, para poder questionar Jesus, o que Jesus estava dizendo referente a esta parábola. E por que Jesus falava ali em parábola? Por que Jesus não lhe falava abertamente? Porque eu entendo, dentro da minha ótica, que certamente os discípulos, eles perceberam que a multidão teve uma certa dificuldade para interpretar o que Jesus queria dizer. Eles tiveram uma certa dificuldade de entender o raciocínio de Jesus. E a parábola, aqui Jesus ele vai usar aquilo que fazia parte do cotidiano da multidão. Embora outros mestres daqueles dias usavam a mesma metodologia para poder aplicar o seu conhecimento, para poder agarinhar discípulos, Jesus e João Batista, eles vão ser odiados por outras classes religiosas justamente por isso, porque eles começam a se destacar no seu ministério, eles começam a ter uma gama elevada de discípulos, e o que faz com que os escribas e os fariseus agora se tornem enraivecidos ao ver o ápice do ministério de João Batista, ou o apogeu do ministério de Cristo, é porque agora o número de discípulos de Jesus e de João Batista está crescendo, e automaticamente o número de discípulos dos fariseus, dos escribas e de outras classes religiosas agora está se declinando. É por isso que eles ficam irados. É isso que acontece. O inferno ele fica enraivecido porque ele percebe que o reino está ganhando. Ele percebe que o reino está crescendo, ele não está inchando, ele está crescendo. Esta é a lógica que Faraó ele vai obter quando ele percebe que os hebreus estão crescendo dentro do Egito. Ele vai dizer: esse povo está crescendo, esse povo está ficando numeroso, certamente esse povo ele vai se tornar um povo forte, então nós temos que começar a cortar. É isso que eu quero que você entenda, que a metodologia do inferno e do diabo é fazer com que a igreja não entre em processo de expansão. Esse negócio de divisão, esse negócio de subtração, não faz parte do reino. A Bíblia diz que a metodologia, a logística de Cristo é crescimento, é adição, é multiplicação. E Jesus, ele vai falar justamente da parábola do semeador. A Bíblia diz que ele disse: certo semeador, ele sai para semear. Utilizava-se 2 meios para semear a semente. Utilizava-se o meio que é por intermédio de um animal, onde se colocava a semente sobre alguns sacos e fazia alguns furos consideráveis sobre esse saco, e esse animal ia andando. À medida que esse animal ia andando, a semente ia sendo deixada, e esta semente ela servia para germinar, e ela ia florescer e ia dar o seu fruto. A outra metodologia, certamente é esta que Jesus ele utiliza, é a sua própria mão. O lavrador ou o semeador, ele começa a utilizar das suas próprias mãos para semear a semente. A Bíblia diz que ao longo do caminho, passou o que é ao longo do caminho? O longo do caminho é quando ele está entrando dentro das estradas que leva dentro da sua própria plantação, aonde
ele pretende semear. Interessante que a Bíblia vai dizer que uma parte da semente ela cai à beira do caminho. Mesmo que ele não tinha intenção de deixar a semente ali abandonada, largada, essa semente ela cai. E essa semente ela é tão poderosa que independente do lugar que ela cai, ela tem poder de germinar e dar fruto. Independente do lugar que ela cai, ela tem poder de germinar e dar fruto. Independente do lugar que ela cair, ela sempre irá dar fruto. A Bíblia diz que ela cai a parte do caminho, em uma parte do caminho. E aqui ela não tem a capacidade de se poder evoluir, de poder germinar, de poder frutificar, de poder se enraizar. Porque a Bíblia diz que alguns animais ou aves de rapina, aquelas aves que a natureza ela é tão tremenda que as aves, Jesus ele diz que as aves elas não plantam e nem fiam, mas elas recebem todo dia a sua provisão. Essa semente que agora cai ao meio do caminho, ela serve como alimento para as próprias aves. Essas aves tiram proveito que essa semente está exposta, que essa semente está vulnerável, que essa semente não está aterrada, que essa semente ela não está enraizada, e ela agora toma essa semente para si para poder saciar algo que é natural, a sua própria fome. A Bíblia vai dizer também que outra semente ela vai cair em um terreno pedregoso, aquilo que já era automaticamente normal na Palestina, aonde tinha pouca quantidade de terra e tinha um solo rochoso. Ali essa semente cai, só que ela não consegue se desenvolver porque a sua raiz ela não ganha profundidade. E assim como a primeira semente, ela também se torna vulnerável, porque com o calor do sol, aquece a terra, aquece a rocha e mata a raiz dessa própria semente. E ele continua. E outra parte caiu em espinhos. E os espinhos, aqui são as ervas daninhas que sufocaram. Que mesmo que esta semente, ela se enraizou, que mesmo que essa semente se frutificou, que mesmo que essa semente começou a se desenvolver, ela não consegue ir adiante porque os espinhos começam a sufocar e não deixa ela ir adiante e alcançar aquele patamar que Deus originalmente criou ela para alcançar, que é para produzir. Porém aqui a Bíblia diz no versículo 8, que outra caiu em boa terra e deu fruto. Interessante que a boa terra é uma terra que ela passou por um processo de preparação. O agricultor, ele fazia um processo de sondagem. E você vai ler na Bíblia Sagrada que quando Elias ele chega perto de Eliseu, e amando do Senhor para poder ungir Eliseu como profeta, ele estava arando a terra com a 12ª junta de bois. Então, utilizava-se bois e um material artesanal de madeira para poder arar a terra, de madeira ou de ferro para poder arar a terra. E quando esse processo acontecia na terra, ia retirando ali algumas impurezas que não iria permitir essa semente germinar, que não iria permitir essa semente frutificar, que não iria permitir o desenvolvimento dessa semente, que não ia permitir com que essa semente alcançasse aquilo que Deus reservou para ela, e arrancando os tocos, e arrancando os pedaços de pedra, e arrancando as rochas, ia trabalhando naquela terra, deixando aquela terra macia, aquela terra apropriada para receber a semente que seria lançada sobre ela. O que nos chama a atenção é que a semente ela é a mesma semente que cai ao meio do caminho, é a mesma semente que vai cair em um terreno rochoso. A mesma semente que cai no terreno rochoso é a mesma semente que vai cair no meio dos abrolhos e dos espinheiros. E a mesma semente que cai na boa terra. A diferença, o segredo aqui não está na semente. Pastor, o segredo está na onde? O segredo está na terra. A forma que nós nos preparamos, para receber aquilo que nos é dado. Uma certa feita eu estava conversando com um certo teólogo, e eu perguntei sobre um determinado seminário de teologia, e eu perguntei a ele: o que você me fala sobre isso?
Ele falou comigo, olha, o seminário, ele funciona da seguinte maneira: depende muito do seminarista, não daquele que está ensinando. Por exemplo, eu estou concluindo agora o meu bacharelado em teologia e nós recebemos ensinamento de alguns filósofos, sociólogos, algumas pessoas que não são cristãs, mas eles se gastam a nos ensinar. E pastor, qual que é, o que você extrai em aprender com filósofo, com sociólogo? Qual que é a grandiosidade de sentar para aprender com esse tipo de pessoa? A Bíblia diz para você reter o que é bom. A Bíblia diz que você tem que reter o que é bom. Então, a semente, ela continua sendo a mesma. O que diverge aqui, agora, é a terra que é preparada. Interessante é que a Bíblia diz que quando Jesus estava dizendo isso, os seus discípulos agora tiram proveito da oportunidade e da intimidade para poder se aprofundar, para poder conhecer ainda mais. Eu entendo que os discípulos também tiveram dúvida acerca desta parábola, eu entendo. E eu te pergunto, qual é o proveito que você tira da intimidade que você tem com Cristo? Qual é o aproveitamento que você tem tirado com a intimidade que você tem com Deus? A Bíblia diz que Abraão, ele aproveita a intimidade que ele tem e começa a interceder por Sodoma e Gomorra. Ele disse, Deus tem misericórdia, ali tem justo. Se tiver 10 o Senhor poupa. E Deus falou, se tiver 10 eu poupo. Então ele usa a intimidade que ele tem para poder interceder. A Bíblia diz que Moisés, ele usa da intimidade que ele tem. E ele diz, quando o Senhor diz, Moisés, aparta-te deste povo, deixa que eu vou consumir, porque esse povo é um povo de dura cerviz. Moisés disse, Deus, o que o Senhor irá fazer? O que vão dizer os habitantes da terra? Que o Senhor tirou esse povo do Egito e os trouxe para morrer aqui no deserto? Não! Moisés, ele usa a intimidade que ele tinha para poder interceder pelo povo. João, quando estava sentado na mesa, que Jesus olha para os discípulos e diz, um de vós há de me trair. Pedro, que estava de longe, ele acena para João e diz, aproveita que você está mais perto e pergunta a ele quem é que há de o trair. A Bíblia diz que João estava reclinado, ele pergunta, mestre, quem é que vai te trair? Aí eu te pergunto, você tem aproveitado a intimidade que Deus te deu para fazer o uso dela em qual sentido? Em qual área da tua vida? A Bíblia diz que José de Arimateia, ele aproveita da intimidade que ele tinha com o imperador para retirar o corpo de Jesus. Interessante que tem gente que tem intimidade para aparecer só na hora do luto. É interessante. Qual é o uso da sua intimidade? Você tem usado a sua intimidade para quê? Saltando essa introdução, o que me chama a atenção é que quando eles aproximam de Jesus, ele vai falar aquilo que já estava descrito em Isaías. Ele vai dizer, olha, o coração deste povo está endurecido. E mesmo que eles ouçam de mau grado, eles não dão ouvido. Eles fecham os teus olhos para que eles não vejam. E não ouçam os ouvidos e compreendam com o seu coração para que eu os cure. Isso aqui chama muito a minha atenção. Um dia eu estava pregando a palavra de Deus. E normalmente quando nós terminamos de pregar, automaticamente a gente como evangelista, a gente vai chamar as pessoas à frente para aceitar Jesus. Deus, ele nos levanta para pregar a palavra, é para levar almas até o Calvário. A intenção do evangelista é pregar a palavra para a remissão, para a salvação, para a redenção. É apresentar que existe uma alternativa para o pecador. E eu me lembro que quando eu estava orando antes de fazer o apelo, eu orei e tudo continuou do jeito que estava. Mas quando eu chamei à frente, fiz o apelo, uma mulher veio. E quando ela colocou o pé à frente, ela ficou endemoniada, ela ficou possessa. E ali nós fizemos um processo de libertação. E eu fui para casa, eu falei, Deus, por que essa mulher, ela não ficou endemoniada enquanto eu estava pregando? Por que ela não ficou endemoniada enquanto eu estava fazendo a oração final?
Porque justamente no momento que eu trouxe ela à frente, que eu chamei ela, e ela veio, ela caiu endemoniada. Porque para algumas pessoas isso serve até como vergonha. Porque isso é coisa até que não se vê mais. Tem pessoas que utilizam-se de espíritos malignos para levar a fama da igreja, para levar o nome da igreja. E nós não. Nós levamos a palavra de Deus para levar o nome de Jesus. E eu fui para casa. Eu perguntei a Deus, mas por que essa mulher ficou possessa quando ela estava aceitando? Jesus falou, quando você estava pregando, você estava preparando a terra. Quando você orou, você lançou a semente. Quando ela veio e estendeu a mão, ela abriu seu coração e me deu a oportunidade para eu curar. É isso que Jesus está dizendo. Eles não me dão a oportunidade de curá-los. Eles não me dão a oportunidade de curá-los. Porque o desejo de Jesus era curar aqueles que estavam ouvindo. Mas o mais interessante ainda, Jesus, ele diz, mas bem-aventurados sois vós, porque vocês veem, e os vossos olhos, mas bem-aventurados sois vós, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Irmãos, isso aí caiu no meu coração. E eu comecei a tentar disseminar isso aqui, que muitos profetas que profetizaram a respeito do Messias, que deram com clareza a forma que ele iria se manifestar, não puderam ver. Que puderam falar como se estivesse vendo, que puderam traçar as características dele, e não viram. Moisés, ele desejava ver um libertador maior do que ele. Josué queria ver aquele que é o capitão do exército celestial. O interessante é que aqui nós vemos o estado decaído de insensibilidade espiritual entre o povo, que foi encarado como um cumprimento parcial da profecia de Isaías, que diz, esse povo não ouve, esse povo não dá atenção, eles não entendem e não percebem. Agora, a expressão hebraica que torna o coração desse povo insensível apresenta a condição como castigo de Deus pela sua dureza espiritual. Deus disse, eles não dão a condição de eu entrar, eu também não vou curar eles. Se eles não fizerem a parte dele, eu também não faço a minha. Foi o que o profeta falou com o rei Asa. Disse, rei Asa, assim te diz o Senhor, enquanto Israel for com o Senhor será com Israel. Mas a partir do momento que Israel virar as costas para o Senhor também deixará Israel. E que eles precisam ser curados. Agora a Bíblia, ela vai dizer que muitos profetas, eles foram inspirados pelo Espírito Santo a profetizar sobre o Messias. Profetas que profetizaram sobre eles, mas não puderam ter o privilégio de ver. E nós temos aqui já no Novo Testamento, Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 32. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele dizia. João no capítulo 1 vai dizer, ele era o verbo.
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. O prazer de Simeão foi ver esse Verbo se materializar. E o prazer dele, o privilégio dele foi colher nos teus braços e dizer: eu posso descansar em paz, porque Deus me permitiu ver o Salvador de Israel. Ai, eu decomandar a ceia. Alamanto e decomandoria. Jesus disse: vocês são privilegiados porque vocês viram o que poucos ou que ninguém pôde ver. Bem-aventurados sois vós porque vocês ouviram o que muitos desejaram ouvir. Zacarias, impelido pelo Espírito de Deus, ele disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, e sobre o jumentinho, filho da jumenta. Alegra-te. Isaías capítulo 22, versículo 20 ao 22. E será que naquele dia eu chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Isso queima o meu coração. Aqui no versículo 20 ele diz: e será que naquele dia eu chamarei Eliaquim, filho de Ilquias? E Ilquias era sacerdote, filho de sacerdote, pela lei era sacerdote. Ele diz: eu vou trazer um como pai, e eu vou vestir ele da túnica, eu vou cingir com o teu cinto, e eu vou entregar nas tuas mãos o domínio, e ele será como um pai para Jerusalém e para a casa de Judá. Versículo 22: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Interessante que quando Jesus estava terminando os seus dias na terra, ele estava caminhando pela via sacra do Calvário. Todo mundo estava olhando para ele, carregando aquele madeiro nas costas. E que para muitos era humilhação, o que para muitos era condenação, o que para muitos representava um bandido, o que para muitos representava o pecado, o escravo do pecado. Para Deus estava representando a chave que iria abrir uma nova porta para toda a humanidade. Alassuri camanto debla daracheia, alabara sub de candaraba daracheia. É por isso que quando ele está saindo do horto do Getsêmani e Pedro corta a orelha do soldado, ele restitui. Ele disse: Pedro, eu não preciso de segurança. Se eu clamasse ao Pai, ele enviava os teus anjos para me livrar. Mas me convém chegar até o final do propósito, porque eu tenho que abrir a porta para a igreja de São Carlos poder passar. Alabarassúria é a porta que ele te abriu para poder passar a noite de hoje. O teu coração tem que estar preparado, porque a semente ainda é a mesma. Eu estava falando com o pastor, e eu falei também com a minha esposa, que eu aproveitei que sou recém-chegado na cidade. Como eu não consigo ficar parado, eu fui trabalhar como motorista de aplicativo. E eu já pude conhecer os 4 cantos dessa cidade. Eu levei pessoas para ir no ponto de droga, pegar droga e voltar para trás. E teve um dia que, pastor Ismael, eu parei na frente de um centro de prostituição.
E eu peguei uma moça que lá estava. E levei ela até a boca de fumo e voltei com ela para trás. E quando eu percebi que ela estava pegando droga, eu levei ela em um determinado lugar, ela estava pegando droga, e ela entrou dentro do carro. Eu falei com ela: o que você faz da vida? Ela disse para mim: sabe aquele lugar que você me pegou? Eu falei: sim. Ela disse: aquele lugar é um centro de prostituição. Ali as garotas trabalham ali. Eu falei: quantos anos você tem? Ela falou: eu tenho 26 anos. E nisso eu já aproveitei a oportunidade. Eu falei: Deus, eu tenho que... é agora ou nunca. Porque quem conhece sabe do poder transformador de Cristo. E eu falei com ela: olha, você é jovem, você tem hoje 26 anos. E ali ela começou a se abrir. Ela falou assim: olha, eu faço programa desde os 15 anos de idade. Tudo começou como eu me casei muito jovem, e ali eu tive um filho com esse rapaz, e ele me abandonou com 15 anos e uma criança. E eu não tive outra alternativa, simplesmente para manter o básico, comprar o básico, eu tive que me prostituir. E hoje ela está com 26 anos, já está com 3 filhos e ainda prostitui. E eu falei com ela: eu vou te falar a verdade. Eu poderia muito bem arrumar meios para te pegar de uma vez e tirar dessa vida. Porque a gente conhece pessoas que trabalham com ressocialização. Eu trabalhei muito com ressocialização na cidade de onde eu vim. Minha esposa está ali como prova. Eu já peguei dependente químico e coloquei dentro da minha casa. No final do ano, ele foi preso, eu tive que ir lá tirar ele da cadeia. Ela está ali como prova. Eu fui lá, paguei para soltar ele, tive que pagar para soltar ele. E fui trabalhando hoje. Ele está morando em São João del Rei, casou, está livre da droga, constituiu família e está liberto pelo poder do Evangelho. Porque Jesus, ele tem poder para curar. O que nós precisamos é nós acreditar que Deus, ele tem poder. Então eu falei: eu não posso perder a oportunidade de falar de Jesus para ela. Eu falei assim: olha, eu vou pegar o seu contato, e ao invés de eu simplesmente pegar você e tirar você dessa vida, eu vou te ensinar a sair, assim como eu contei para ela a minha história. Eu falei: Jesus fez na minha vida, Jesus fez na minha casa, e Ele pode fazer na sua vida. E hoje eu fiz um convite para ela, mandei a mensagem para ela, falei assim: olha, se você não tiver compromisso, ainda que tenha, que não seja de suma importância, você está convidada para ir à igreja comigo. Mas como a palavra diz, o segredo não está na semente, o segredo está na terra. Se nós pudéssemos entender o quão grandiosos somos nós. Os discípulos, quando eles estavam vendo Jesus na ascensão, eles ficaram angustiados, eles foram tomados de um vazio. Sabe por quê? Porque muitos desejaram ver, e eles puderam ver, ouvir e puderam sentir. Só que agora Jesus estava sendo tomado. Os anjos olharam para eles e disseram: varões galileus, por que vocês estão entristecidos? Da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, Ele também vai descer. No princípio eles almejaram ver o Messias. O Messias veio, eles não receberam, porque a Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, foi-lhe dado o direito de ser chamados filhos e filho de Deus. Se você recebeu Ele, Ele te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Independente de onde você nasceu, independente da sua família, da sua raiz genealógica, da sua raiz cultural, você, a partir do momento que você levantou a tua mão e o recebeu, você foi chamado, você é recebido como filho e filho de Deus. Aleluia. Queridos, e essa noite, finalizando aqui, eu queria, dentro dessa palavra, que eu tenho certeza que ela falou ao teu coração, eu queria que você aí do teu lugar, você que sente que essa palavra falou com você, sente que algo aí dentro se movimentou, se moveu, e que você precisa voltar, você que está afastado da presença de Deus, dos caminhos do Senhor, e hoje Ele está te dando a oportunidade de ser chamado de filho novamente. Ele está te dando a oportunidade de se assentar na mesa novamente. Ele está te dando a oportunidade de herdar a maior herança que alguém pode receber, que é a eternidade de Deus. Você que está afastado de Deus,
E você que quer recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Você que acha e tem certeza que esta palavra tem poder de transformação, de cura, de libertação. Aí do teu lugar, eu quero que você levante a sua mão. Porque nós vamos orar por você. Você será recebido, não como parte do corpo da igreja, mas como parte do corpo de Cristo. E Jesus, ele vai te dar uma novidade de vida. Jesus, ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Jesus vai te lavar com o sangue dele. Ele vai te purificar, aleluia. E ele vai te levar para morar no céu, junto com ele. Se você quer aceitá-lo como seu suficiente Salvador, levante a sua mão. Se você quer retornar ao aprisco celestial, você quer se tornar ovelha desse rebanho eterno, que é a igreja de Jesus Cristo, levante a sua mão. Se não tem ninguém, eu queria que a igreja se colocasse de pé, com a autorização, é claro, do pastor, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão na altura do teu coração. Feche os teus olhos. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio de ministrar a tua palavra. E aqui, como diz a tua própria palavra, Deus, Senhor, a semente ela é a mesma semente que o Senhor usou em Adão, que o Senhor usou em Abraão, que o Senhor usou em Jacó, em Isaac, nos patriarcas, nos profetas, nos reis, nos discípulos. Essa semente, Senhor, está sendo lançada sobre essa terra. E eu peço, Senhor, que prepare o coração desse povo. Meu Deus, que o Senhor não interrompa a tua forma e a tua maneira de falar. Continua a trabalhar, Deus. O Senhor pode falar através de sonhos. O Senhor pode falar através, meu Pai, de visões proféticas. O Senhor pode continuar falando através da palavra, através do canal de televisão, através do rádio, através de um panfleto, Deus, evangelístico. Eu só lhe peço, Deus, não cessa de falar. Continue falando. Cure, Senhor, a tua igreja. Senhor, que esse coração receba essa palavra de bom grado, para que o Senhor possa os curar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.